Bom dia. Bom dia. Agora a gente tem que falar de novo porque não pegou. Bom dia. Bom dia. Agora sim. Nós estamos na nossa quarta aula e a marca número 2. A marca número 2 é teologia bíblica e a gente vai precisar fazer alguns esclarecimentos porque o termo teologia bíblica pode significar muitas coisas. Então a gente vai conceituar e a gente vai trabalhar um pouco da teologia bíblica também. Eu separei um texto bíblico aqui para a gente fazer uma análise e talvez você se surpreenda com a sua própria leitura da Bíblia e como você a faz, da onde você a faz, por que você a faz e o quanto isso é preciso ou não. Então eu vou começar pedindo para Laís orar, agradecendo a Deus por esse tempo e pedindo que o Espírito nos edifique e aquilo que ela falar a gente fala amém, se tiver tudo certo biblicamente. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por cada um que chegou até aqui, por aqueles que estão no caminho. Muito obrigada, Senhor, pela vida do Mário que vai nos expor e nos ensinar. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe esse tempo, que cada um de nós possamos extrair o máximo de conhecimento para aplicarmos nas nossas vidas diárias e também ensinarmos uns aos outros. Eu te peço que esse conhecimento vá sedimentando ao longo dessa semana para que a gente não perca aquilo que seja dito, Senhor. Também nos abençoe no culto que está para acontecer, nossos irmãos que vão estar conosco, para que nós possamos ter um domingo abençoado e um resto de semana abençoado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ô João, você vai fazendo uma presença aqui? Vamos lá. Teologia bíblica. Eu vou construindo aqui com vocês um conceito de guarda-chuvas para que no final tudo faça sentido, eu espero. Então vamos lá, teologia bíblica. O que é, segundo a nossa revista? Alguém pode ler? Tá aqui, gente. A teologia bíblica é uma teologia fiel ao ensino da Bíblia. Beleza. Quando Mark Dever, que foi o autor do livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, ele separou essa característica, ele quis dizer que teologia bíblica é uma teologia fiel, é uma teologia saudável. É a teologia. Beleza? Então aqui nós vamos tratar de teologia bíblica como um grande guarda-chuva e nós vamos especificar o que há lá dentro. Mas teologia bíblica é uma teologia fiel ou saudável. Nós temos uma frase em azul aí, bem na introdução da revista. Ela não é curta, então eu peço que alguém leia em alto e bom som, para que todo mundo escute e fique gravado. Membros de igrejas cristãs continuam a nutrir pensamentos insignificantes a respeito de Deus e pensamentos elevados sobre o homem. Esse estado de coisas revela que muitos cristãos têm negligenciado sua principal vocação, conhecer o seu Deus. Todo cristão deve ser um teólogo no melhor e mais íntimo sentido da palavra. Se as igrejas devem ter boa saúde, os seus membros precisam comprometer-se em ser teólogos de acordo com a sua capacidade. Essa é a segunda marca de um membro de igreja saudável. Beleza. Então vamos lá. O que é um teólogo? É um estudioso da Bíblia. Vamos lá. Teólogo, ele estuda a Bíblia. Estuda a Bíblia. Todo teólogo estuda a Bíblia? Não, Por quê? porque tem teólogos que de maneira mais ampla estudam outras religiões, estudam Deus em si. Então existem teólogos de outras
outras religiões. Nós somos cristãos, nós vamos nos concentrar nos teólogos que estudam a Bíblia, ou deveriam estudar, teoricamente. O que mais? O que é um teólogo? Ele transmite. Espera-se que transmita. Transmitir. Ele transmite o conhecimento. Se ele está aprendendo e a Bíblia diz que é necessário transmitir, ele deve transmitir. O que mais? Ele procura conhecer a Deus, os seus atributos, a sua obra. Ele precisa conhecer o Deus da Bíblia, o Deus do livro que ele estuda, porque a Bíblia diz algo sobre Deus e o que ela diz é que ele é vivo, é verdadeiro, ele é real, ele se envolve, ele age. Então ele não busca só conhecer a Bíblia, mas ele busca conhecer a Deus. Como ele conhece a Deus? Através da Bíblia. Não houve tanto consenso. Como que um teólogo conhece a Deus? Através da Bíblia. O que mais? Como ele conhece a Deus? Não é só estudando a Bíblia. Existe um mundo aí que revela a glória de Deus. O que mais? Como é que um teólogo conhece a Deus? Relacionamento com o corpo de Cristo, né, com a igreja. Ele precisa da igreja. A igreja é o evangelho visível. A igreja mostra aquelas preposições acontecendo. Cada domingo existe uma proclamação feita por Deus ao mundo e à própria igreja dele, que nós somos maiores do que um bando de indivíduos juntos. Nós reunidos somos igreja. Nós não somos um bando de indivíduos juntos. Nós é maior do que eu. E é maior do que vários eus. Então quando você vem aqui, você deixa um pouco o seu eu e compreende que há uma obra maior. E o teólogo, ele precisa conhecer isso e ele precisa viver. Porque um teólogo precisa da igreja. Um teólogo sem igreja, o Jonas Madureira, que é um pastor razoavelmente famoso, ele foi meu professor e ele humilhava a nossa inteligência na aula. Ele fala que um teólogo sem igreja é como um fósforo. Já viu o fósforo? Cabecinha do fósforo? Acendeu, não tem corpo. É um negócio desconectado. É um negócio sem corpo. Imagine uma cabeça sem corpo. Ela é importante? Sim, mas ela precisa estar conectada ao corpo. Então beleza, isso aqui é um teólogo. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? O ideal é que ele viva aquilo que ele faz. Ah, aleluia. Quase que eu esqueci. O teólogo deve ser alguém que obedece. O teólogo deve obedecer. Por quê? Porque a gente sabe que a Bíblia exige isso. Se o livro sagrado que nós seguimos não exigisse isso, a gente poderia obedecer ou não. Ele exige. Logo, um teólogo, em essência, deve ser alguém obediente. Todo mundo concorda? Sim. Concorda? Beleza. Quem é um teólogo? Nós, Nós quem? Quem é nós? todo discípulo de Cristo, ele deve ser um teólogo. Todo mundo concorda? Você já parou para pensar que você é um teólogo? Porque se você pensar que você é um teólogo, você vai ter que avaliar, né? Eu sou um bom ou um mau teólogo? Quem que geralmente são os teólogos da igreja? Pastores, que mais? Seminarista. Líderes. Seminarista tá no processo ainda. Mais ou menos. Tá inspirando. Líderes, presbíteros, pessoas que estão estudando teologia formalmente. Só que percebe que um teólogo
e um cristão são a mesma coisa? Se você pensa em um cristão em um nível diferente disso daqui, que cristão você pensa? Dá para ser cristão sem estudar a Bíblia? Você se torna um cristão pela palavra de Deus. Sem palavra de Deus, não há evangelho. E o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não são as nossas palavras que salvam. Nós precisamos da palavra de Deus, que carrega o poder de Deus. O cristão precisa transmitir a palavra de Deus? Ou é opcional? Ele precisa ou não? Precisa. Precisa transmitir. Ele precisa conhecer a Deus? Sim. E ser conhecido por Ele. Ele precisa da igreja? Sim. Ele precisa obedecer? Muito. Então todo cristão é um? Vamos lá? Todo cristão é um? Abra a boca, gente. Eu quero vencer a limitação mental dessa separação. Todo cristão é um? Eu sou um? Você é um? As mulheres teólogas. Então, todo cristão é um teólogo. Você está olhando, você está numa sala de teólogos. Olha aí, que presença mais ilustre, né? Pecadores miseráveis, salvos pela graça, aprendendo sobre um grande Deus. Nós somos teólogos. E como teólogos, nós precisamos ser responsáveis. Porque todo teólogo tem responsabilidade com o conhecimento que tem. Seja muito, pouco, abrangente, profundo, superficial, todo teólogo tem responsabilidade. Porque a teologia ela é feita diante de Deus. O Jonas ele trabalha uma coisa muito legal, que é a questão da teologia em segunda pessoa. Existem dois tipos de teologia. Tem a teologia da segunda pessoa e a teologia da terceira pessoa. A teologia da segunda pessoa diz tu. Lembra lá? Vamos lá? Eu, tu, eles, nós, vós, eles. Beleza? Isso ajuda a ler a Bíblia. Você tem que saber o mínimo da língua portuguesa. Segunda pessoa do singular. Tu. Eu. Tu. O teólogo, ele precisa conhecer a Deus. Ele precisa conhecer a Deus através da igreja. Ele faz teologia diante de Deus. Olha uma música. Quão grande és tu. Olha outra música. Quão grande é... É grandioso, não? Grandioso és tu. E a outra, quão grande é o meu Deus. Olha a diferença. Percebeu? Tu, teologia diante de Deus. Eu, falando com Ele. Ele, eu falando sobre Ele. Quando nós cantamos, muitas das nossas músicas são apenas na terceira pessoa. Ele é... nananana. Mas ele pode ser para mim ou não. Ou eu canto sobre mim. Eu te amo, eu. E a Bíblia foca muito mais sobre Deus e sobre o que Ele fez. Mas percebe que você precisa fazer teologia como você ora. Como você ora? Senhor, eu espero que você ore primeiro. É importante orar. Segundo, o teólogo ora, viu, gente? Vou colocar aqui só para ter certeza. O teólogo é alguém que ora. O cristão deve orar. Isso é uma necessidade de existência. Você fala, Senhor, tu, eu, o Senhor, eu, o Senhor faz, eu. É um diálogo diante de Deus, face a face com Deus. Só que é possível viver uma teologia do Ele. Igual eu estou explicando aqui e falo, Ele é, Ele fez, Deus é, Deus fez. Vocês percebem a diferença do relacionamento aí? Quando eu falo da Júlia, a Júlia é diferente quando eu falo da minha Júlia. Eu tenho um relacionamento com ela.
quando eu falo sobre um terceiro, alguém estranho. O nosso relacionamento precisa caminhar de um estranho, de um outro, para um tu. A teologia tem que ser feita diante de Deus, em oração, em obediência. Então sempre que você for estudar, for dar estudo, for pregar o evangelho, for estudar a tua palavra, a sua palavra, a sua Bíblia, estou querendo dizer, a sua Bíblia, espero que você estude a sua Bíblia, entenda que essa palavra é de Deus e você está falando com Ele, e você está fazendo diante dEle. Então isso precisa trazer um tipo de postura e de compreensão sobre aquilo que está sendo feito, pensado, orado, buscado, enfim. O que isso tem a ver com o cristão? O que essa teologia bíblica tem a ver com o cristão? Nós já entendemos que todo cristão é um teólogo. E o que essa teologia bíblica tem a ver com o cristão? Hã? Tudo. Agora diz um ponto desse tudo. Se eu quero ser um cristão, eu preciso amar a Deus, conhecer a Deus e obedecer a Ele. Não dá para obedecer sem conhecer Ele, não dá para amar Ele sem conhecer Ele. Se eu quero ser um cristão, eu preciso amar a Deus. Então, para me tornar cristão, eu preciso amar a Deus antes. Ou se eu sou um cristão, isso é teologia bíblica. Olhem os crivos aqui. Aquilo que a gente fala sobre teologia é teologia. Aquilo que a gente fala sobre as compreensões de Deus e da palavra é teologia. O que você quis dizer não é o que você disse. E faz toda a diferença. Então, se eu quero ser, eu preciso me arrepender e crer. É o que o Evangelho diz. Porque houve uma obra do Espírito Santo. Mas se eu me vejo como um cristão, aí eu preciso o quê? Ler e conhecer. Agora, é possível que eu leia a Bíblia e entenda errado? Sim. É possível, gente? Sim. Você já leu a Bíblia e entendeu errado? É possível que você tenha lido a Bíblia e entendido alguma coisa errada essa semana? É possível. Só se você leu. Se você não ler, aí você vai viver errado e não vai entender nada. Mas talvez você não entenda nada objetivamente, pontualmente errado. Mas só é possível aprender se nós estudarmos. E estudar é um processo de tentativa e erro. Você vai pensando, você vai avaliando, você vai se aprumando e você vai crescendo. Então o problema não é entender errado. O problema é entender errado e não corrigir. Porque todos nós vamos entender errado. Um recém-convertido entende muita coisa errada. Porque ele tem toda uma base de conhecimento. Agora, espera-se que um cristão maduro tenha isso daqui consolidado. Porque o tempo vai trazer uma bagagem. Classes, leituras de bons livros, a própria exposição da palavra vai munindo de recursos para que você pare de entender errado e entenda certo. Isso é acumulativo. Então não se cobre que você instantaneamente saiba tudo sobre o qual você nunca ouviu falar. Mas busque aprender aquilo que você tem ouvido constantemente, que está disponível. Cresça. Então, a teologia precisa... O que ela tem a ver com o cristão? Ela é a base para o cristão ser saudável, para o cristão crescer. Mário, é interessante ver que muitos idosos que são maduros na fé, que têm uma caminhada de cristã de muitos anos, apesar deles não tiverem, ter passado por um estudo formal, um seminário, quando você vai conversar com eles, por eles terem uma bagagem de experiência, de maturidade, de leitura da Bíblia, eles podem não falar esse é um termo teológico, mas ele sabe dizer o que é. E você vê uma sabedoria e um conhecimento muito grande da palavra, e muito maior do que um seminarista novo que sabe todos os termos e lê vários livros de teologia sistemática, teologia bíblica,
porque ele estudou e fez e buscou e aprendeu. Conheceu o Deus da palavra. Isso é verdade. Agora, saber os termos facilita para você falar com os outros? Aumenta a amplitude da sua capacidade de pregar o evangelho? Porque não é o que o Oliver quis dizer, o que o Oliver falou é a realidade. Isso acontece. Cristãos fiéis, maduros, que foram semi-analfabetos a sua vida inteira e serviram a Deus com fidelidade, com base em toda a luz que eles conseguiram. Agora, eu e você, espero que você não seja um semi-analfabeto por preguiça. Nós temos acesso à leitura, nós temos acesso a recursos, nós temos pregações, nós temos conteúdo. Permanecer numa postura de semi-analfabetismo não é desculpável. Para eles era a realidade de vida deles. Eles não tinham outras opções. Para nós é negligência, é preguiça, é pecado. É importante estabelecer a linha divisória. Quando nós negligenciamos a possibilidade de aprender mais sobre o Deus que nós dizemos amar, isso não é neutro. Isso é pecaminoso. Isso é desprezo por Deus e pela palavra. Quando alguém que não tem opção trabalha com a luz, com aquilo que tem e busca viver fielmente, essa pessoa está sendo sábia dentro da condição que ela tem. E ela vai conhecer a Deus. Vai. Ela vai obter sabedoria, porque o Espírito que está nela é o Espírito que inspirou a palavra. Talvez ela não vai saber os termos exatos que a teologia dá, mas ela conhece aquilo. Ela sabe de uma teologia feita diante de Deus e não só sobre Deus. Então, um dos grandes riscos de nós vivermos a era que nós temos vivido de internet, de informação, é que você dificilmente consegue ler 5, 10 páginas numa sentada. Nós temos acesso a muito e nós temos entendido quase nada. Os cristãos do passado têm muito a nos ensinar. Leia biografias, converse com crentes maduros, velhos, que caminharam ao longo dos anos pela palavra, que viveram, sofreram e se nutriram da palavra. Porque eles, se eles são maduros, eles passaram por esse processo. E queira ser alguém maduro. É uma meta para a vida. Tenha na sua mente: eu quero ser um teólogo maduro. Vamos lá. Alguém lê aí, por favor. Em alto e bom som. Nenhum cristão pode evitar a teologia. Todo cristão é um teólogo. Talvez não um teólogo no sentido técnico ou profissional, mas ainda assim um teólogo. A questão para os cristãos não é se sermos teólogos, mas se sermos bons ou maus teólogos. Um bom teólogo é aquele que é instruído por Deus. Beleza? Tá claro? Somos todos teólogos? Sim? Sim. Então diga sim. Sim. Exatamente. Você tem responsabilidade intelectual diante de Deus. Não reduza seu cristianismo a sentimentos fofinhos. Eu acordo de manhã, estou me sentindo mal, deixa eu ler a Bíblia para me sentir melhor. A Bíblia é para te transformar e te alimentar, não para causar sentimentos fofinhos. É um esforço intelectual. A fé cristã, ela é intelectual e ela transforma a vida. Ela não separa as duas coisas. Então, sim. O que é isso? Quem eu já fiz muito essa pergunta e sabe, não responda. O que é isso? É uma Bíblia. É o que nós chamamos. Ela é Bíblia. Chamamos de palavra de Deus. Mas esse objeto aqui, o que é isso? Hã? Isso daqui é um livro, gente. Livros servem para quê? Além de decorar fundo de foto, né, pra gente parecer intelectual. Livros servem para quê? Para serem lidos. Isso é um livro em essência. Você pode ter 200 dessa. Até aquela jeans de uns 10 anos atrás que era moda. Você pode ter Bíblia rosa, roxa, verde.
Quem cresceu na igreja e foi adolescente sabe da Bíblia jeans. Você pode ter Bíblia gigante, você pode ter Bíblia em 200 línguas. Se você não ler e não conhecer o Deus que inspirou isso daqui, não adianta de nada. E se você conhecer isso daqui como você conhece aquilo que está numa enciclopédia, não muda a sua vida, não adianta de nada. Porque a teologia sempre deve ser feita diante de Deus. Não só sobre Deus, mas diante de Deus. A igreja modela isso para nós. Nunca separe teologia de igreja. Se você tem aquela tendência, teologia esfria o crente, você já ouviu isso. Graças a Deus a gente não diz isso. Se você ouviu fora. Se você ouviu de alguém daqui, me conte, porque isso é um problema sério que a gente tem que resolver. Porque alguém está destoando do que nós cremos como igreja. Porque aqui você não vai ouvir isso. Aqui você vai ouvir doutrina, Bíblia e obediência é o que torna o cristão maduro. Você vai ouvir na pregação, no grupo pequeno, os livros da biblioteca, nas aulas do CCB. Por quê? Porque conhecer a Deus é a coisa mais importante que existe. Só. Simples. E conhecer a Deus durante toda a vida é a coisa mais importante que existe para a sua vida. E continuar conhecendo a Deus depois da vida, aqui, na vida eterna, é a coisa mais importante que vai existir pela eternidade. Beleza? Faz sentido? Deus faz muito sentido em muitas coisas. A regra é clara. Seremos bons ou maus teólogos. Agora vem a explicação dos guarda-chuvas que eu tinha guardado. Dentro da teologia, do conhecimento de Deus, nós temos algumas áreas, mas pelo menos duas. Tem a teologia, teia de teologia, sistemática, e tem a teologia bíblica. Eu não coloquei em ordem porque uma mais importante precede a outra. Se fosse preceder, a bíblica vem antes, a nível de ordem de estudo. Mas vamos lá. O que é a teologia sistemática? Alguém leia, por favor. Examina a Bíblia para encontrar todos os versículos que correspondem a um determinado tópico de estudo. Então, junta todos os versículos para entender o que Deus quer que creiamos. Sistemática significa cuidadosamente organizado por tópicos. Beleza. O que é a teologia sistemática? É você falar assim, Deus, aí você bate lá no Google, no seu software bíblico, aí tudo que aparece a palavra Deus, aparece lá. Amor, todo versículo que aparece amor, aparece lá. É a sistematização. É você pegar todo aquele assunto na Bíblia e tentar organizar aquele assunto para falar. Diante de 1000 citações sobre amor, nós entendemos que o amor pode ser entendido de pelo menos tantas formas. X versículos apontam amor como amor de Deus pelo homem, tararara. X versículos apontam amor como entre um homem e uma mulher, tararara. X versículos amor entre família, entre irmãos, tararara. Amor entre amigos. Isso é teologia sistemática. Isso é sistematização. Faz sentido? É importante? É muito importante. Como nós sabemos que a doutrina é verdade? Porque aqui a gente está falando de sã doutrina. A sistematização como toda a doutrina. Pensa que a teologia sistemática pega o todo. E olha para o todo e vai pegando cada uma das partes que tem a ver com aquilo. E foca nessas partes. Então, como nós sabemos que a doutrina é verdade? Como você sabe que a doutrina é verdade? Olhando na Bíblia. Você precisa ver na Bíblia. Beleza? Então, você precisa ver na Bíblia. Que é B de Bíblia.
A Bíblia tem que falar alguma coisa ou inferir claramente alguma coisa sobre aquele assunto. A Bíblia fala sobre todos os assuntos que existem? Fala ou não fala? Não. A Bíblia fala sobre todos os assuntos que existem? Não. Fala sobre direito tributário brasileiro 2022? Então, não. A Bíblia não fala sobre todos os assuntos que existem. A Bíblia não fala sobre a tabela do imposto de renda, a não ser que você anote. Coloque lá e vai estar na sua Bíblia. Ou alguém lance alguma Bíblia com esse tipo de coisa. Mas a Bíblia fala sobre um conjunto de doutrinas. O que são essas doutrinas? É aquilo que nós precisamos conhecer a respeito de Deus e aquilo que nós precisamos conhecer sobre nós mesmos. E como nós nos relacionamos com Deus. Beleza? A Bíblia ela deixa isso claro. Através do Evangelho, nós entendemos o que Deus faz por nós, nos arrependemos e cremos. Através de toda a palavra, nós entendemos que Deus escolheu um povo, um conjunto de pessoas que deve viver de um jeito. E olha que interessante. Para não falar que a gente não abriu a Bíblia, né? Nossa, o que é isso, gente? O pessoal não abre a Bíblia. A gente vai abrir daqui a pouco. É que também ficar citando o versículo como se fosse uma metralhadora e não aprofundar, não ajuda tanto. Mas olha lá. 1 Pedro 1. Vamos lá. 1 Pedro 1. Esse é um versículo para você decorar. Beleza? 1 Pedro 1, versículo 3. Vou ler. Estou vendo folhas ainda, vou esperar 10 segundos. Pronto, 10 segundos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Beleza? Ele nos regenerou para uma viva esperança. Como eu conheço essa esperança? Através da palavra. É a palavra que diz que há esperança. Se eu preciso de esperança, eu preciso me voltar para a palavra. Se eu preciso conhecer quem é esse Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu preciso me voltar para a palavra. Beleza? Faz sentido. Agora vai lá para Efésios 1. Efésios 1, versículo 3 de novo. Beleza? Pode ler? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a semelhança. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você se acha abençoado? A Bíblia diz que você é todo abençoado. Você é abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O fato de você ser abençoado quer dizer que você vai saber sobre isso espontaneamente? Vai pular dentro da sua cabeça? Não. Você precisa conhecer o que isso significa. Quão abençoado você é? A teologia sistemática ajuda nisso. Agora vamos lá, não há consenso. Eu li a Bíblia, tem um outro grupo que lê a Bíblia, esse grupo parece sério, eu pareço sério, eu estou trabalhando, e eu entendo pela Bíblia que é assim, o outro grupo entende que é assado. O que a gente faz? Fica cada um com a sua dúvida, monta o seu grupinho e vai embora? É assim que deve ser feita teologia? O que a gente faz? Vamos lá. Orar e aprofundar o estudo para que Deus revele
a gente precisa estudar, continuar estudando. Pode ser que o nosso estudo foi superficial, pode ser que faltou esse conhecer a Deus, faltou essa sensibilidade a Deus. Ó, Deus, não sei se você já brigou muito com um assunto e de repente pipoca a compreensão na sua cabeça. Um dia lendo, né, você fala, ó, sempre tive dúvidas sobre isso. Clique, fez sentido. Aqui a gente está falando de um primeiro estágio. Vocês precisam reconhecer que há outros. Uma pessoa, o primeiro estágio, a pessoa leu a Bíblia e tem uma posição. Vamos supor que ela fez tudo isso que o Rubens disse, mas ainda não ficou claro. Pode falar. Exatamente isso. Acho que você vai responder a minha pergunta. Quando você já mergulhou em águas profundas, teólogos sérios, pessoas sérias com Deus, chega a um ponto onde há um conflito teológico a respeito de uma situação, como salvação. Não é no mérito, mas Tá. jogando a bola aí. Exatamente. O que a gente faz? Estou partindo do ponto que vocês têm dúvidas, que vocês acessam a internet e consomem pastores que discordam de várias coisas. De modo contraditório ou não, você faz um filtro na sua cabeça e fala, isso serve, isso não, isso é igual, isso é diferente. Todos nós fazemos julgamentos desse tipo o tempo todo. E você faz com a pregação, com a aula que está acontecendo, com tudo. Qual é o critério? Você não tem condição bíblica sozinho de definir. Qual é o próximo nível de se fazer teologia que é necessário? Doutrinário? Hã? Doutrinário? Não entendi. Doutrinário? Sim, esse é um problema doutrinário. Mas quem resolve esse problema? Para onde a gente busca para resolver esse problema? Para que lado que a gente vai? Outras pessoas? Que outras pessoas? Cristãos? Quais cristãos? Porque são dois cristãos discordando aqui. Os mestres da igreja. Ah, a teologia precisa ser feita diante da igreja. Talvez isso seja genial para você. Isso daqui não é ir procurar o pastor e a opinião que ele der para você estar certo, tá? Isso daqui é, a igreja tem um conjunto de doutrinas que ela crê. Se você tem dúvida e não está conseguindo entender sozinho e faz parte de uma igreja, e o cristão deve fazer parte de uma igreja, a sua igreja, a igreja que você faz parte, ela tomou decisões. Ela tem um conjunto de doutrinas que você abraçou ao se tornar membro. Então, muitas vezes a sua dúvida, ela se torna uma dúvida e é um sofrimento tolo, porque a resposta já está dada. Mas e se a igreja estiver errada? A gente vai chegar lá. Tá pulando, vamos devagar. Beleza? Se a igreja tem uma posição clara sobre salvação, como o Rubens falou, cabe a mim ficar questionando e debatendo infinitamente? Eu sou membro dessa igreja. Infinitamente não. Acho que cabe questionar e debater para que você mesmo entenda para sua compreensão pessoal, mas infinitamente não. É uma doutrina e você está dentro daquela doutrina que você... Ou não. E aí você faz o quê? Simples. Alguém está te obrigando? Não. Nós entendemos pela Bíblia e cremos assim. Nós entendemos pela Bíblia, cremos assim, explicamos os motivos, estudamos, somos pacientes e amamos. Você quer que a igreja mude. Nós não vamos mudar. Você sai. E tá tudo em paz. Se você não consegue lidar com isso. Isso acontece o tempo todo, gente. Se você não consegue abraçar a confissão doutrinária da igreja, e eu não estou falando cada mínimo ponto, porque tem coisas primárias e coisas secundárias. Não fique aqui inquieto, indefinidamente causando brigas e questionando, e pegando pelo em ovo, e questionando e discutindo aquilo que já está claro. Não faz sentido. Isso é tolice. Se você entra para a igreja questionando, não gostando, e fala, não, quando eu entrar eu vou mudar. Faz sentido?
É a mesma coisa que você começar a namorar e falar, quando casar eu mudo. Tem um mistério revelado para vocês. Quando casar não muda. A tendência é piorar, na verdade. Porque cada um não vai mais para sua casa quando dá chilique e um fica nervosinho com o outro. Então, vamos eliminar a parte boba e imatura. Vamos caminhar com mais noção. Seja você jovem, adolescente. Você não vai mudar a igreja porque a igreja é um conjunto, é uma família. Tem um conjunto de pessoas que pensaram. Agora, há espaço para questionar e abrir-se sim algumas correções necessárias? Há. Estatisticamente, dá para mudar tudo? Impossível. Coisas que a gente crê que são a nossa base, dificilmente vai mudar. Aqui eu estou falando de prática, de praxis. Dificilmente vai mudar. Esse conjunto, ele tem uma identidade, assim como uma família. Você tem um sobrenome. Ah, eu não gosto do sobrenome que eu tenho. Não vai mudar a sua família. Quem muda é você. Você pode mudar seu nome. Você não pode mudar o nome de toda a sua família porque há uma identidade, há uma cultura, existem valores. Beleza? Faz sentido? Talvez te frustrou, mas a realidade é essa. Talvez a parte do casamento te frustra mais. Mas a realidade é essa. Não vai mudar, via de regra. Agora, muitas coisas podem mudar. E formas podem mudar. A gente não está discutindo forma. A gente está discutindo doutrina aqui. Convicção bíblica. O jeito de apresentar pode mudar. O que mais causa briga na igreja? É a doutrina ou o jeito de fazer? O que mais as pessoas saem da igreja e ficam chateadas? É por causa do jeito. Ah, eu não gostei que mudou aquilo do dia tal para o dia tal. Porque eu não gostei. Porque pra mim ficou ruim, ficou mais longe. Porque eu gosto de fazer assim no dia tal de manhã e agora toda a igreja definiu. A maior parte das brigas e divisões são por causa das coisas secundárias e terciárias. Agora, quando a gente tem um conflito teológico, a gente viu na Bíblia, a igreja tem uma visão clara, mas eu entendo que a igreja está errada. Existe algum nível a mais para a gente ampliar esse debate e tentar entender como as coisas funcionam? Algum crivo a mais? O que vocês acham? Você provar que ela está errada. Então, mas a pessoa, ela não acha que está errado. Existem dois grupos aí. E aí, a pessoa viu na Bíblia, a igreja concorda, existem duas, e tem um monte de igrejas diferentes sobre algumas coisas. E são divergências doutrinárias. O que a gente faz? Qual é o último crivo? Eu tenho esperança sobre vocês, por isso que eu vou investir tempo. O que mais? A história. Ah, nós não existimos no vácuo. O cristianismo não começou com você e não começou ontem. Existe uma tradição. A tradição não é ruim. A tradição pode ou não ser ruim. Só que se ao longo de 2000 anos eu quero inventar moda agora e nunca antes o povo de Deus pensou assim, isso é um alerta. Faz sentido? Nós não existimos no vácuo. O cristianismo não começou com a Igreja Batista Nova Aliança. Não começou com a igreja da onde você veio. E nem com a sua conversão. Você precisa entender que aquilo que está sendo dito em Judas, a fé, Judas versículo 3, a fé que foi dada aos santos de uma vez por todas, ela foi dada aos santos antes de você nascer, antes de eu nascer, antes dessa igreja existir, antes da denominação batista, presbiteriana, metodista existir. O evangelho,
ele vem sendo revelado ao longo do tempo. E eu não tenho toda a autoridade. A minha igreja local não detém toda a autoridade. Existe um cristianismo amplo, maior. Esses são os 3 crivos para você fazer teologia. Beleza? Vocês sabiam disso? Vocês já tinham pensado nisso? Já tinham visto em algum lugar? O Sheik já tinha visto, o João Gabriel. O resto, alguém já tinha visto e aprendido isso? Pois é, porque você achava que a sua limitação cognitiva era o máximo para compreender a palavra. Fruto de uma época individualista, centrada no que você consegue entender. Mas não, você não precisa só do seu cérebro, dos seus escritos. Você tem uma igreja e você tem uma ampla tradição de uma ampla igreja para te ajudar a chegar a conclusões. E pode ter acontecido um monte de erro aqui, mas você consegue pescar uma linha coerente através da Bíblia, através da igreja, através da tradição, que fala, peraí, isso não é novo. Peraí, os discípulos dos apóstolos creram nisso, então provavelmente os apóstolos querem dizer isso sobre tal assunto. Beleza? Pode falar. Que essa tradição ela nunca teve um início, uma tradição assim que é eterna, assim, desde que existe o ser humano, desde que há relacionamento com Deus. Então, é algo consolidado? É fruto da palavra. A tradição é a correta interpretação da palavra ao longo do tempo. Sempre teve gente interpretando errado e agindo errado. E sempre teve gente interpretando certo e agindo certo. E teve a pessoa que em determinado momento entendeu errado, agiu errado, foi disciplinado e agiu certo. Não é tão simples, é dinâmico. Mas existe um crivo. A gente conversou sexta no encontro de universitários a respeito da compreensão sobre a mulher. Foi usado, durante muito tempo, a Igreja Católica Romana ensinou isso, que o homem foi criado à imagem de Deus e a mulher foi criada à imagem de quem? Do homem. Logo, ela é inferior. E muito mal foi feito. E gente que cria em muita coisa certa, cria errado sobre isso. E mulheres sofreram. Beleza? Isso é fato. Só que eu não jogo todo o resto que a pessoa crê biblicamente porque ele errou nesse ponto. Porque haviam outros que criam biblicamente. Não existe aquele mestre único com toda a revelação. Nenhum cristão dá conta de compreender tudo certo. Por isso nós precisamos da igreja, por isso nós precisamos da tradição. Porque a gente vai se afiando como ferro afia o ferro. Assim como Pedro pregava certo, viveu errado lá em Gálatas 3, e Paulo chega e apruma Pedro. Pedro precisava de Paulo. Ele estava tendo uma vida errada com uma confissão de fé correta. Só que a confissão de fé correta e a vida errada gera uma confissão de fé errada e uma vida errada para quem está olhando. Por isso que a disciplina e a confrontação e o alinhamento é tão importante. Isso dá um trabalho do caramba, gente. Estudar, aprender, debater, pensar, refletir. Começa com você, depois vai para a igreja. Isso não é feito do dia para a noite. O cristianismo não começou com você. Alguém já teve as suas dúvidas. Porque a palavra de Deus ela é suficiente. E alguém provavelmente já teve as mesmas dúvidas que você. Pode ser que você nunca ouviu sobre isso. E ao estudar você fala, existe. Posso estar errado ou estar certo, mas existe. Dificilmente alguém levanta algo novo. E a teologia sistemática sistematiza esse conteúdo. E não existe neutralidade. Esquece esse negócio do teólogo neutro. Você vai ter que tomar posições e você vai ser influenciado pela sua época, por quem te discipulou, pela sua igreja, pela sua matriz. Esquece o cara, não, eu sou neutro. Não, você não é neutro. Você é influenciado por uma tradição, percebendo ou não. Beleza? Vamos seguir? E nos dias de hoje, com a internet, a gente tem ficado
bombardeado de informações, a gente consegue ver o pastor de outro país falar, entender Sim. o que ele crê. Mas isso também tem nos desconectado entre nós. Porque hoje, se eu tenho uma dúvida, eu vou lá na internet, pesquiso no Google, vejo um site. Às vezes um pastor aleatório. Aleatório não, eu já entendi, é isso, e pronto, acabou. Sim. Ao invés de, como antigamente, não tinha dúvida, ia na palavra, depois ia para a igreja, depois ia para a tradição. Sim. Antigamente não tinha internet, mas eles se reuniam muito mais para discutir do que hoje. Sim. Haviam livros. Tinha concílios e Sim, reuniões, documentos etc. históricos. E hoje a gente está andando na contramão da conexão. Porque o último nível é esse. Esse é o problema. Esse é o primeiro e último nível. A minha interpretação e o youtuber que eu assisti, o pregador que eu ouvi. Não há espaço para diálogo. Porque nós não queremos diálogo, nós queremos respostas. Do nosso jeito, no nosso tempo e com uma pesquisada. E muitos membros vêm com essa postura para a igreja e se frustram, por quê? Porque a gente não vai dar as respostas para você instantaneamente. A gente vai trabalhar através da Bíblia e vai dar as respostas, e a gente espera que você assimile essas respostas. Porque o estudar e compreender é uma responsabilidade sua, e o ensinar é responsabilidade nossa. É um processo, não é instantâneo. Ah não, só tenho uma dúvida rapidinha sobre quais são os efeitos na salvação, os efeitos da salvação na vida de alguém. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu quero acreditar que a perda da salvação é possível porque alguém que eu amo peca contra mim, seja um marido, um irmão, um pai. E aí se falar que a perda da salvação é possível, aí eu posso mandar ele para o inferno e ficar de boa. Toda pergunta tem uma matriz, tem um interesse. Ou o contrário, eu quero crer que quem crê em outras religiões pode ser salvo, não precisa ser Jesus, porque eu tenho um primo, um irmão, um amigo que crê em outras religiões. E no fundo eu não quero acreditar que de fato essa pessoa vai ficar debaixo da ira. E também não estou com saco para pregar o evangelho para ele. As perguntas têm motivações. E é por isso que o estudo da palavra, ele acontece num contexto de igreja, de amor, de cuidado, de disciplina. Assim, eu achei interessante isso que o Oliver falou, porque isso traz para a prática do negócio. E quando Sim. você vai à internet e pesquisa, você pode até compreender. Só que quando você vem para a igreja, as pessoas estão te observando, os pastores estão te acompanhando, os Sim. irmãos estão te Sabem quem você é. Você está, é vida, né? Sim. E quando você fica nesse mundinho da web aí, você pode até ser bom em algumas Não, coisas, agrega muito. né? Mas na prática, quer dizer, você está ali vivendo o teu mundinho. Está protegido da igreja. Você pode até entender aquela sã doutrina, mas não quer viver. Quer dizer, Sim. sabe, o desigrejado, aquele que... Até o culto pode ser pelo YouTube. Não precisa ir na igreja. Cada vez mais indivíduos. E tem gente que defende isso. Você se protege da igreja. A teologia ela não é feita para você. Ela é feita para a glória de Deus entre o povo de Deus. Você não quer, na verdade, você quer viver uma vida individualista, você não quer servir e você não quer abençoar os irmãos também, né, Marcos? Nem ser corrigido. Nem ser corrigido, né? Então beleza, agora a teologia bíblica. A gente vai ter que dar uma acelerada aqui. Então quando eu falar, se quem quiser já abrir aí em Lucas 24 do 25 ao 27. Aliás, todo mundo abre em Lucas 24 do 25 ao 27. Eu vou abrir em João 5. Teologia bíblica. Tá tudo pronto aí? Lucas 24, versículo 25. Alguém lê aí a definição de teologia bíblica, por favor? Teologia bíblica nos ajuda a entender a Bíblia como um grande livro constituído de vários livros menores que contam uma única grande história. O herói e o ponto central dessa história, de capa a capa, é Jesus Cristo. Não você, acréscimo meu, nem eu. Beleza? O herói da Bíblia não é você. O herói da Bíblia não é o seu personagem favorito. O herói da Bíblia não é o seu pastor, em nenhum momento histórico. O herói da Bíblia é Jesus Cristo.
a Bíblia não é um conjunto de livros desconectados que eu pego o que eu quero, tipo uma salada. Quero milho, quero ovo, quero queijo. Não quero frango desfiado dessa vez. Tem gente que vai para a Bíblia e que acha que a igreja é tipo um shopping. E a Bíblia é tipo um restaurante. Eu pego o que eu quero, algumas coisas, pitadas do Novo Testamento, promessas do Antigo, Salmos e Provérbios. Beleza, já tenho a minha dieta perfeita. Não, são vários livros menores que contam uma grande história organizada e orquestrada por Deus. A teologia bíblica, ela mostra essa grande história. Então ela sempre marca um ponto. Tem a teologia de, sei lá, Ruth. Onde ela estava, momento histórico, quem é Ruth, o que significa ser moabita, o que significa sair da terra do Senhor, o que significa os filhos da amargurada. Lembra da amargurada? Ela se chama de Mara. Não, hoje em dia Mara é maravilhosa, né? Mas Mara é amargurada em hebraico. Qual que era o nome dela, da sogra de Ruth? Ah, o pessoal ainda lê a Bíblia. Noemi. Ela era amargurada. Significa alguma coisa quando ela diz que é amargurada, quando ela diz que Deus tirou tudo dela. Significa alguma coisa quando Boaz vai até Ruth. Tudo aquilo significa um monte de coisa. E existe uma teologia bíblica ali que aponta para Jesus Cristo, que aponta para a revelação, que aponta para a grande história de Deus no todo. É aí onde a teologia sistemática não consegue adentrar, porque ela fatia. E ela separa. Ela atomiza as coisas, pega em pedaços e junta. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. A teologia bíblica, ela lida com o todo. Como se fosse uma pessoa. Um médico que vai fazer um check-up em você e vai analisar você. A teologia bíblica, ela trata com isso. E existe uma progressão revelacional. Deus, ele não se revelou tudo de uma vez. Ele veio revelando. O ápice é Jesus Cristo, o final da revelação, Apocalipse, ele revelou tudo. Mas existe uma progressão. Eu preciso entrar em Ruth sabendo que o povo de Deus sabia em Ruth. E entendendo aquilo que Deus estava apontando para o futuro. Então, quando eu vou estudar um livro, eu entro no livro, eu entendo o livro, eu entendo as pessoas, eu vivo com elas aquele tipo de coisa. Porque não são só personagens, são pessoas, elas viveram, foi real. Deus falou, fez e se moveu. Se você lê como você lê Harry Potter, você vai se frustrar. Se você lê como vê uma série, vai se frustrar. São pessoas reais. Povo de Deus ao longo de toda a Bíblia. Então lembre que são pessoas. É gente que já morreu, mas são pessoas. Aí você entra, primeira análise. Você olha e fala, são pessoas reais. Viveram isso, pensavam assim, tarará, tarará, tinham esse nível de revelação, essa profundidade. Aí você dá um outro passo. Isso está dentro de um contexto maior, que eu sei o que está acontecendo, porque eu já tenho toda a revelação. Ela não sabia, Noemi não sabia. Então eu entendo o desdobramento daquilo. E aí eu dou um outro passo, que é, eu entendo aquilo à luz de toda a verdade de Deus. Como aquilo contribuiu para a vinda de Cristo, como aquilo apontou para a salvação. Então a teologia bíblica, ela é o super zoom e vai afastando. Beleza? Deu para entender? Diferente do conceito de teologia bíblica como teologia correta. Então poderia ser, título do capítulo, teologia correta, teologia biblicamente precisa, saudável. E teologia bíblica é isso, é a visão completa como uma história. A Bíblia é uma grande história, não é só um conjunto de histórias, mas é uma grande história que se conecta. Então vamos lá, Lucas 24, do 25 ao 27. Alguém lê aí. Algum dos nossos companheiros, 25, né, desculpa. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas,
explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Olha isso. Jesus foi um bom teólogo, gente? Ele foi um bom teólogo? Ele foi o melhor teólogo. Ele escreveu e viveu 100%. Jesus é o padrão de teólogo. E ele fala para os seus discípulos sobre toda a Bíblia, começando por Moisés, e aqui tem o Pentateuco, os 5 primeiros livros, todos os profetas, que aqui engloba todo o conteúdo, e todas as escrituras. Então pensa, lei, profetas e todos os livros de sabedoria, tudo que havia no Antigo Testamento, servem para quê? Para que a gente não demore para crer, mas para que a gente creia no Evangelho. E tudo isso aponta que Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória. Ah, mas eu não tenho condição. É por isso que a gente estuda. Porque você não tem condição de entender isso espontaneamente numa lida superficial. Você precisa de recursos. Você precisa se aprofundar ao longo do tempo. E aí a gente tem 1 Samuel 17, que fala sobre Davi e Golias. E aqui a gente vai aplicar a teologia bíblica. Então, Golias parou e gritou para as tropas de Israel: escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras dos filisteus, ficaram assustados e com muito medo. Aqui é o resumo dos versículos de 8 a 11. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Beleza? Todo mundo conhece a história de Davi e Golias? Aí depois Davi continua numa resposta: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você. Vamos lá. Eu, porém, vou contra você. Em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou, hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Essa parte o pessoal omite de ensinar para as crianças, né? Porque vai traumatizar. A palavra de Deus vai fazer muito mal. Eu matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Vamos lá, qual é o personagem principal do texto? Mas nas pregações que você já ouviu, Davizinho é o personagem principal. Engraçado, né? Como o erro consolida e é reproduzido. Quem que livrou Israel? O Senhor dos Exércitos. Qual que é o foco? Qual é a mensagem que o texto quer passar? Que você tem 5 problemas: as dívidas, o casamento em crise, seu carro, e cada uma é uma pedra. E aí Davi pegou as 5 pedras porque ele quer vencer o problema. Qual é o seu gigante aqui hoje? Quem é o seu gigante? Qual é o gigante que você está enfrentando? Pega a pedra da esperança, a pedra da provisão de Deus, a pedra disso. Graças a Deus a gente não ouve essas porcarias aqui. Mas muitos cristãos estão se alimentando dessas porcarias. Muita gente.
Qual é a mensagem que o texto quer passar? Deus é Deus. comprometido com o livramento do seu povo. Quem é o nosso Deus? O que mais? Deus é comprometido com o seu povo. Soberania de Deus. Deus é quem dá a palavra final. Ele é comprometido com o próprio nome dele também. Ah! Ele é comprometido primeiro consigo mesmo. O nome de uma nação, ele está desafiando Israel, gente. Israel é o povo de quem? Se eu digo, o Apolo é meu filho, e eu vejo alguém batendo nele e não faço nada, isso é um aviso. E não faço nada, eu sou o pai dele? Eu posso disciplinar ele, os outros não, a menos que eu delegue. Entendeu? O problema é comigo, eu sou o pai dele. Se eu vejo e deixo os outros fazerem o que quiserem com quem eu amo e com quem eu deveria proteger, tem um problema aí. E se essas pessoas vivem mal, vivem errado, e elas levam o meu nome, o problema é meu, é do Deus de Israel. Eles não entenderam esse problema. Eles acharam que a solução vinha deles, por isso eles ficaram com medo. Davi entendeu. A afronta não é contra mim, a afronta é contra o Deus de Israel. Quem há de livrar esse povo é o próprio Deus que está sendo afrontado. Eu vou olhar o tamanho dele de Davi, né? Como? Sim, exatamente. E não o Deus a quem Davi servia. Vamos lá, vamos ampliar, não coloquei aqui. Mas qual é a postura de Davi nessa história? Confiança total no Deus, Senhor. Deus é confiável? Deus é confiável? Confiou em Deus, né? Você confia nele o tempo todo? Eu não confio, não sei, às vezes você confia, né? Eu peco, eu às vezes sou incrédulo. Eu acredito que você não confia nele o tempo todo. Confiava porque ele conhecia Deus. Ah, a necessidade de um relacionamento, de um conhecimento teológico sobre Deus. Teológico no sentido completo. Para poder colocar a vida dele. E Davi, ele não só teve uma, vamos dizer, ele andou lado a lado com Deus confiando ali, com o gigante Golias, mas ele fez antes, contra o urso, contra o leão. Exatamente. Ele já vinha uma caminhada de confiança com Deus que precedia esse acontecimento. Ele era fisicamente apto para livrar do urso, do leão? Sim, ele tinha um mínimo de condição física. Aqui a gente não está falando de uma pessoa cega que não consegue andar. Existe plausibilidade. Ele tem condição de fazer. Só que naquilo que excede a capacidade dele, ele confia em Deus. Entendeu? A fé não é ir contra a realidade. Às vezes você só não é a pessoa certa e tudo bem. E aquela vaga de emprego não é sua porque você não é bom o bastante para ela. E tudo bem, não é o fim da sua vida. Outra vai ser. Às vezes aquela pessoa que você quer namorar não te quer e tudo bem. O carro que você quer ter você não pode ter e tudo bem. Deus não entra em xeque nisso. Não é para você aplicar o princípio derrotar o meu gigante, dar nome para o gigante como um problema seu. Aqui ele está falando sobre a luta de Deus pelo seu nome e sua glória, a preservação de Deus cuidando do seu povo. Se você hiperpersonalizar, você vai achar que tem a ver com você e com a sua próxima semana, no sentido de que eu tenho que vencer, eu tenho que pagar um boleto que eu comprei de modo desregulado amanhã. Ah, Deus vai prover, eu vou acabar com esse gigante. Eu tenho que trabalhar com um chefe incrédulo, falar, seu incircunciso, o Senhor vai quebrar a sua perna, vai matar seus filhos na rocha. E tem crente fazendo isso em nome da política e usando textos como esse. Ele está lendo o texto? Tá. Ele está entendendo o texto? Não.
Por isso que teologia bíblica te dá uma moldura que te capacita a entender os elementos. Agora, como eu aplico a minha vida isso? Vamos lá, faz a aplicação. Esse é seu devocional, compartilha com a gente. Como você aplica esse texto à sua vida? A suficiência de Deus, né? E me veio um texto aqui de Filipenses, né? Para a gente não ficar inquieto por coisa alguma, né? Para a gente lançar sobre Deus, né? As nossas inquietações, como Davi, crendo, ele lançou sobre Deus, né? Aquela dependência naquela batalha árdua, né? Sim. Que Deus estava no controle. Então não ficar ansioso, lançar sobre Deus a nossa Deus promete vida. Que vai nos encher da paz dele, né? Então a gente ser equilibrado nesse relacionamento. Às vezes Deus ele vai deixar a gente meio na chapa quente, às vezes, mas a gente vai ter paz para passar por aquela situação. Né? O que mais? Na E aí? soberania de Deus. Como assim? No trabalho. Nesse texto, como você aplica a sua vida? Então, uma situação difícil, mas Deus é soberano sobre as coisas e a tudo aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Beleza. O que mais? Dependência também, Ah, porque tem situações que a gente tem medo de encarar, tem medo de ir pra frente, de fazer, né? E quando a gente depende, crê e confia em Deus, a gente consegue prosseguir. o que mais? Se refugiando na palavra de Deus. Deus deu indícios de que Ele cuidaria do seu povo? Sim. Ele vai deixar o povo dele ser dizimado e apagado da face da terra? Você é povo de Deus? Logo, pode falar. Eu acho que uma submissão também. Eu me lembro bastante daquela passagem quando Deus falava para Abraão, quando Isaac pergunta onde está o cordeiro, e Abraão fala, Deus proverá para si. Então eu vejo que Deus é zeloso por quem Ele é, e até acho que essa passagem. Sim. Existia um zelo dele pelo povo que era dele, né? Isso. O nome do Senhor dos Exércitos. Beleza. Então, acho que isso traz muito esse sentido de alinhar nosso propósito dele. Se você vê um Deus que livra aqueles que não podem se livrar, como esse texto se conecta com Jesus? Como é que você coloca Jesus? Jesus faz isso, gente. É isso que ele fez. É um povo que está lá, que se ferrou, que não tem como se livrar, e ele vem e salva por amor do próprio nome dele, por causa da promessa dele, porque ele ama esse povo. E aí vem a pergunta: Deus é fiel a quem? Em primeiro lugar, Deus é fiel a mim? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel a mim. A luta, né, para cantar certo, mas ainda é difícil às vezes. Tu és fiel a mim, mim, para mim, minhas coisas. Hiperpessoalização. Eu, é tudo sobre mim. É uma música, né, que a Aline Barros traduziu. Meu, a gente canta, né? Que ela fala, teu, tudo é teu, né? Aí a gente chega na igreja, no grupo pequeno, meu, tudo é pra mim. Canta pro espelho, quão grande és tu? Não, gente, aqui é o matador de ego. É isso mesmo. Aqui é tudo sobre ele, pra ele. Você não é a estrela, você não é o protagonista da sua vida. Jesus é o protagonista da nossa vida. E a gente não vai ter medo de falar isso. Só que o fato dele ser protagonista é a nossa esperança. Porque ele é o nosso Salvador e ele nos dá tudo o que precisamos. O que nos cabe? Crer. Obedecer. Davi, ele agiu, ele procurou saber, ele foi sábio, ele procurou saber a situação, ele se inteirou e ele tomou uma decisão, porque confiar em Deus é ser sábio. Ele não foi tolo, ele não foi sem arma. Se Deus tivesse mandado ele sem arma, beleza, Deus não falou nada, a gente não sabe ali. Ele agiu na convicção, eu não estou ouvindo Deus falar nada diferente, mas eu confio na palavra dele, eu vou fazer a minha parte. Agora, implicações para a nossa vida. Ah, não, porque teologia separa, esfria o crente, não sei o quê. Não,
Doutrina une e edifica. Se te incomoda sermões mais profundos, estudo bíblico profundo, se você sempre está assim, ah não, é demais, eu não dou conta, corre atrás, seja discipulado, cresça, não sejamos crianças, levado para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Simplificando, no mercado de trabalho ou você corre atrás ou você está fora. Na vida cristã ou você cresce ou você vai ficar sofrendo e fazendo os outros sofrerem, porque ao invés de ser um facilitador, um servidor, você vai se tornar sempre o centro, você vai se tornar aquela planta que drena a terra, mas não dá fruto. E crescer é o nosso compromisso para servir os outros também. Você não cresce só para você cresce para os outros. Porque quando você produz fruto, você alimenta outros. Então por isso que nós queremos que as pessoas cresçam. A gente não está satisfeito em crescer só. Eu quero crescer e eu quero que você cresça, e eu quero que você queira crescer, e eu quero que você queira que os outros cresçam, e assim a igreja é edificada. A gente sai do comodismo e é nisso que se demonstra o amor. Porque se Deus é bom e verdadeiro, quanto mais você conhecer dele, melhor vai ser a sua vida. Tem gente às vezes que a gente está querendo encorajar para fé e obediência, mas a pessoa não quer andar, como se nós fôssemos inimigos, líderes de GP, irmãos e tal. Você precisa servir, precisa organizar a sua vida, vamos lá. Não é só criticar, é criticar e se colocar. Vamos lá, o que eu posso fazer? Tem isso, tem aquilo, tem... E aí a pessoa acha que você está lutando contra ela, mas não. Você está comprometido com a felicidade dela. Só que a felicidade dela está em agradar a Deus, não em continuar na imaturidade. Só que ela não sabe disso. E aí é um pouco aquela função do pai, né? Falou, você não precisa entender, você precisa se mexer. Não, mas você não me ama, você não entende como eu estou me sentindo. Eu vou fazer uma tatuagem, eu vou dar chilique, eu vou cortar meu cabelo. Tem gente que é muito adolescente na igreja, a vida inteira. Ela está lutando contra aquilo que Deus está fazendo. Aí para e reclama porque os outros crescem. Por que o outro cresce, eu nunca cresço? Por que o outro é abençoado? Tem privilégios de você ser obediente a Deus. Tem privilégios cognitivos de você estudar a palavra. Mas o maior privilégio é que você está em paz com Deus. E uma pessoa estabilizada espiritualmente vai ser estabilizada, via de regra, emocionalmente, a não ser momentos de lutas. Isso vai refletir no trabalho, no casamento. É natural. Uma pessoa com uma fé sólida, com conhecimento de Deus, ela não vai ser inconstante, se preenchendo com tudo. Ela vai ter amigos sólidos, ou vai ajudá-los a serem sólidos. E ela vai ser feliz. Conhecer a Deus é a base para a alegria. Simples. Você quer ser feliz? Claro que quer. Seja feliz na palavra de Deus. E a doutrina, o ensino profundo faz isso. Agora, a heresia, o erro, a imprecisão teológica, o cada um faz o que quer, divide e destrói. Não há paz na dúvida. Se você está lutando com dúvida, procure ajuda. Procure alguém que você entende da equipe pastoral, alguém que você entende que é maduro, algum irmão que você entende que estuda a Bíblia e fala, eu estou com dúvida, não estou entendendo, eu quero entender, eu preciso. E aí você vai conseguir caminhar como igreja. E aí tem 1 João 4, de 1 a 6, que a gente já extrapolou o tempo, mas eu vou pedir para alguém ler rapidão aí, 1 João 4, de 1 a 6, que fala sobre o espírito do erro e o espírito da verdade. Mas todo espírito que não confessa que Jesus
Beleza. Aqui tá falando há verdade e há erro. Há dúvidas, mas Deus não é esquizofrênico. Existe uma verdade e é essa verdade que a gente tem que buscar. Não há paz. No cada um crê, tudo bem. E se eu não crer muito certo também, tudo certo. Não. Há um espírito do erro. Existe joio entre nós. Existem pessoas que Deus deixa para provar a igreja, mas que são enviados por Satanás. Não é para você ficar assim, será que é assim? Não, é para você ter certeza que você não é. É para isso que está escrito. Para você saber que você não é joio. Para que pela palavra você se avalie. E você ajude outros com o evangelho. Você precisa provar. E provar pela palavra. Esse argumento, esse parâmetro, essa verdade que você está falando aí. Soa estranho. Será que é estranho porque eu não entendo ou porque está destoando? Existem falsos mestres. Existem não cristãos nos nossos meios, né? Dentro da igreja. Agora existem falsos mestres, pessoas com má intenção. É necessário confessar a verdade que nós cremos. Confessar o evangelho, crer o evangelho vence esses falsos ensinos. Agora, você precisa ser de Deus. Você precisa ser cristão. Acabou. Essa é a necessidade. Não é só trabalhar intelectualmente. Precisa conhecer esse Deus. E você precisa ouvir a Deus. Deus está falando pela palavra. Ele vai falar agora. Ele está falando enquanto você está em comunhão. Agora, o que você quer? Você quer crescer? Você quer ter uma teologia bíblica? Ou não? Fique com essa pergunta para refletir. O que você quer?